Nós, este tempo que temos estado aqui, tem sido muito bom. Não tem? Ninguém sai desta casa como entrou. É completamente impossível. Das duas, uma, ou sai tocado por Deus, ou sai mais raivoso, mais cheio de ódio. Porque ninguém que vem a Jesus fica da mesma forma. Eu não acredito que haja alguém que saia daqui com o coração carregado com mágoa, com ódio, pode estar ferido, mas o óleo está a sarar, mas só fica a cicatriz. Eu queria falar convosco acerca daquelas 3 tentações quando Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, mas hoje não vou sair da primeira. E depois, em outras oportunidades, continuaremos. Eu queria pedir a vocês que abríssemos a Bíblia em Mateus 4. Mateus 4. E vamos ler. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi levado por quem? Por quem Jesus foi levado para o deserto? Pelo Espírito. Pelo Espírito. Qual Espírito? Qual Espírito? O Espírito de Deus. Não foi o diabo, foi o Espírito de Deus. Ele foi em encontro com o diabo. Não fechem a Bíblia, um bocadinho antes. Jesus é batizado nas águas. E quando João Batista percebeu que era Jesus que vinha ter com ele, teve um choque. Eu é preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. João Batista tinha razão. Porque se havia ser humano à face da terra que não tinha pecado, era Jesus. O que é que Jesus disse? Convém que se cumpra toda a justiça, toda a vontade de Deus, tudo aquilo da qual os profetas desde a antiguidade tinham profetizado, e Ezequiel tinha falado disto. No espargir da água, viria um dia que no espargir da água algo de extraordinário aconteceria. Os corações de pedra se transformariam em corações de carne. Iria-se estabelecer um novo reino. O tal reino que Nabucodonosor teve o sonho em que viu aquela pedra de ser cortada sem mãos, ser lançada, cair aqueles impérios todos que estavam à face da terra e que foram sendo construídos uns após outros. E aquela pedra começou a crescer, a crescer, a crescer e nunca mais teve fim o seu crescimento. Convinha que se cumprisse. Convinha que Jesus em tudo tivesse a preeminência e fosse o nosso exemplo. Quando há bocadinho o Eurico estava a falar de que nós não viemos para assistir a um culto, mas viemos para prestar culto. Nós não somos curiosos de Jesus. Nós somos discípulos. Aleluia. Amém. Os discípulos que tão apaixonadamente amam o seu mestre. É o primeiro amor. É a paixão. A gente não liga a mais nada porque estamos apaixonados. E esta paixão se deve transformar num sentimento, amadurecer naquele fruto mais maduro, naquele amor mais doce, que é para dar um bom vinho. Aleluia. Volta ao teu primeiro amor, volta à tua paixão pelo mestre. Parece este mestre, para dar um exemplo, ele é batizado nas águas. O Espírito de Deus desce sobre ele. E é este mesmo Espírito Santo
que o conduz para o deserto. Com um propósito. O propósito do Espírito Santo pegar em Jesus é para que ele seja tentado. Para que em tudo Jesus tenha a preeminência. Para que em tudo Jesus de facto possa dizer: no mundo tereis aflições, mas bom ânimo. Porquê? Porque eu venci o mundo. Ele passa pela experiência toda. Hebreus no capítulo 5 diz que, apesar dele ser filho, foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Em tudo ele nos dá o exemplo. Aperfeiçoado pelo sofrimento. Aperfeiçoado. Há um processo constante. Ele vai para o deserto. Irmãos, ninguém gosta do deserto. A não ser para fazer um ralizito e tal. Ninguém gosta do deserto. De muito daquilo que se conhece do deserto, há uma coisa que se instala no coração de alguém que esteja no deserto, que é a solidão. Ninguém gosta de mim. Porquê é que eu nasci? Porquê é que eu ainda aqui estou? Eu sei que vocês nunca pensaram nisto, nem os mais velhos. Parece que tem tudo contra mim. Porquê é que não para de me acontecer estas coisas? Porquê é que resmungamos tanto? As senhoras sempre resmungam mais. Não, estou a brincar. Hoje está só. Resmungamos tanto. E Jesus está no deserto. 40 dias. Sem comida, sem água. 40 dias. Mas digo-lhe uma coisa. No deserto, na presença de Deus, tudo é possível. Amém. Moisés também lá esteve. Na presença de Deus. E também passou pela mesma experiência. Ora bem, no fim destes 40 dias, diz-lhe o diabo. Dizia o versículo 2, depois de jejuar por 40 dias, o que é que acontece? Ter fome. Pudera, não é? Se nós aqui começa-se a aproximar a hora e começa aqui um ratito, imagina este ratito multiplicado por 40 dias. Não é um ratito, não é um ratão. Porque Jesus tinha fome. Jesus não andava sempre a surfar nas areias. Jesus tinha fome. Então o tentador, o diabo chega ao pé dele e diz para ele: se tu és o Filho de Deus, até parece que havia a hipótese de não ser. Mas o diabo sabia que ele era o Filho de Deus. Este se que cheira à dúvida foi o mesmo se, a mesma dúvida que trouxe todo este caos ao mundo em que vivemos. Se nós nos ausentarmos e passarmos à atmosfera, nós olhamos para o planeta Terra e dizemos assim: epá, o planeta é mesmo bonito. Aquela cor azulada é um paraíso. É bonito o nosso planeta. Quando nós vemos imagens da National Geographic, da BBC, etc., tem coisas lindíssimas. O mundo animal é espetacular. Tudo é tão bonito. Tem pássaros e peixes com cores lindíssimas. Tem combinações. O próprio ser humano é algo que transcende qualquer coisa. E nós temos a capacidade reduzida. Com a queda de Adão, a nossa capacidade
foi reduzidíssima. Porque nós teríamos sido criados com capacidades sobre toda a criação, de lidar com os animais e tudo, com algo muito mais forte do que aquilo que nós temos hoje. Mas mesmo assim, temos gente mais amarelada de pele, mais escura de pele, mais vermelha de pele. Temos gente mais magra, mais gordita, mais baixos, mais altos. O ser humano são 7 bilhões de pessoas. É um jardim, uma coisa extraordinária. Com um grande problema. É que o ser humano teve a mania que sozinho conseguia vencer. Então, quando o diabo disse: será bem assim como Deus disse? Se calhar não. Vamos experimentar. E deu no caos teu. Se tu és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pão. Tens fome. Come. A resposta de Jesus, qual foi? O que é que diz aí? Não só de pão. Nem só pão, mas também. Mas de toda? Deixa-te dizer uma coisa, irmãos. Graças a Deus pelo que temos na mão. Nós temos aqui passagens bíblicas. Nós temos um livro composto por 66 livros. Mas o que nós temos na mão é parte da palavra de Deus. Até João reconheceu isso. Se eu escrevesse tudo, olha, se contasse tudo o que ele disse e fez, não chegava. Não havia papel para chegar. Há mais. Há muito mais. A palavra de Deus é muito mais que versículos bíblicos. Amém. É muito mais. Como é que é muito mais? Porque nós podemos pegar um papagaio e ensiná-lo a falar e ele começa a comentar um versículo. Não é comentar, mas começa a repetir o nome de Jesus. Um versículo bíblico, se calhar mais curtinho. Nós podemos ensinar. E tem aí muito papagaio em cima de púlpitos a profetizarem versículos bíblicos. Não quer dizer que isso seja, desculpe, a palavra de Deus. A palavra de Deus é mais do que isso. O que é a palavra de Deus? É o que Jesus disse. As minhas palavras que eu vos falo são espírito e são vida. Se não tem o espírito, não tem vida. E se não tem vida, oh irmãos, eles carregam outra coisa. É verdade. Carregam outra coisa. Quando a vida de Deus, o poder e a energia do Espírito Santo não passa pela palavra, não vale a pena. Não é palavra. É disto que o povo se tem que alimentar. Este é o nosso alimento. Jesus citou esta escritura que está em Deuteronômio 8. Nós tivemos dias muito complicados a nível de igreja. Nós estamos a viver dias de apostasia. É horrível o que se tem assistido. Se dedicarmos mais um bocadinho de tempo na internet à procura deste tipo de... aparece tanta coisa, tanta panóplia, que há igrejas que de evangélicas só têm mesmo as pessoas. Porque de resto não cheira podre. Já se vende até desde os sabonetes, desde toalhas ungidas, está tudo ungido. Agora até vassouras se vendem ungidas para varrerem o mal das casas. Vende-se tudo. Está tudo escrito, o objetivo é o lucro, é dinheiro. Se pudessem construir uma muralha à volta dos segredos e tudo dentro para que o dinheiro circulasse toda na mesma economia, eles faziam. A única vez que eu vi Jesus pegar um chicote foi mesmo para derrubar algumas mesas dentro do templo.
E há muita mesa que precisa ser derrubada, irmão. Amém. Há muita mesa que precisa ser derrubada. Nós não vamos andar aí com os chicotes, mas temos que levar a palavra. A palavra não é levar apenas versículos, é nós transformarmos na palavra. Nós temos aqui este exemplo no capítulo 8 de Deuteronômio, em que Moisés chega à entrada da terra prometida, está a repetir tudo o que Deus lhe disse e o que fizeram. E nesta repetição ele está a preparar o povo para a entrada da terra prometida. E conta aqui uma coisa interessantíssima. O versículo 2 diz: lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Lá vem outra vez o deserto. Estes 40 anos. E na minha Bíblia está assim: para te humilhar e para te humilhar e para te provar. Irmãos, olhem para mim. Ninguém gosta deste tipo de mensagem, mas é o que o deserto nos tem que trazer. Olha, irmãos, nós precisamos de humildade. Humildade. À semelhança de alguns de vocês, nós também já andamos cá há alguns aninhos em termos de igreja evangélica. E irrita-me perceber a falta de humildade. E irrita-me ter gente conhecida que não frequenta igreja nenhuma, que são mais humildes do que aqueles que deveriam estar à frente dessa humildade. Irrita-me profundamente isto. Irrita-me ir ao hospital, estar um bocadinho a falar com alguém e pensar assim: que Deus, eu queria ver mais desta misericórdia dentro da igreja. Irrita-me ver pastores com os bolsos cheios de dinheiro e dizerem: o irmão está a passar fome, pronto irmão, vai em paz, eu depois vou orar por ti. Irrita-me isso. Irrita-me. Chega. É demais. O que estamos a viver nos dias de hoje é demais. Depois paga tudo uns pelos outros. Pois é, tudo a mesma coisa. Pois tudo quer é dinheiro. Mas é demais. Mas sabe uma coisa? A responsabilidade é sua de ouvir. Porque Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça, nós precisamos de ouvir e saber o que estamos a ouvir. Amém. Saber que direção é que estamos a tomar. Amém. Irmãos, é nos momentos da vida, do deserto da vida, que nós mais estamos cansados, que o diabo traz a solução. O diabo traz a solução. E se nós não detectarmos que isto é para nós nos humilharmos, para ver qual é o sumo que sai daí, nós podemos ver uma uva muito bonita e depois pô-la na boca e perceber que é ácida, que é azeda. Mas só depois de espremido é que se percebe o sumo da uva. Se nós não percebermos estes valores para o nosso coração, olha, nós nunca vamos poder provar do valor do pão de Deus. Porque estamos cansados, porque cansa. No meu emprego, eu tenho os braços todos marcados, como vocês podem ver, por causa do meu emprego. Porque nós lidamos com fóruns que são pequenos, e em fração de segundos, 3 coisas têm que ser feitas. Então muitas das vezes há um descuido e encostamos. Ele é fora a 180 graus e lá vai um mais uma. E o pessoal que trabalha comigo, olha, mas eles arrastam-se, resmungam, tudo é pesado. Tudo é pesado. E eles não sabem, mas o que é que você toma? Mas eu não tomo nada. Claro que eles depois sabem o que é que eu tomo, porque a gente vamos conversando. E se eu chego um bocadinho, só um bocadinho mais sério, oh senhor João, você hoje não está bem. Ninguém tem ânimo. Assim, pá, tem calma. Tem calma, já viu, senhor João, vamos entrar agora. Não, pá, só faltam 8 horas para sair. E depois quando estás já no fim do dia, estás a ver, eu não te disse, agora já acabou. Irmãos, pensa que me apetece ir de casa às 11h30 da noite para ir para aquele trabalho.
Não me apetece. Também estou cansado. Porque além desse trabalho ainda tenho outro. Mas sabe o que é que eu digo? Graças a Deus por esse trabalho. Aleluia. No outro dia, estava a ouvir com a minha mulher aquele programa, fui almoçar e apanhamos aquele programa do Daniel qualquer coisa. E depois estava a dar a Catarina Furtado a falar. E vieram umas lágrimas aos olhos de algumas coisas que ela falou. Eu vi, eu estive no terreno, eu estava a dizer à minha mulher, eu tenho imagens dentro de mim que eu nunca mais me vou desligar delas. Por isso é que para mim é insuportável ver pastores que arrogantemente arrotam versículos bíblicos sem saber o que estou a dizer. Não é porque não estiveram lá, não é isso, é porque não têm a humildade de perceber a pobreza que mora a 2 metros deles, a pobreza que têm em casa deles. Estão a fazer discípulos de quê? De quem? Como é que eu posso ser um apaixonado de Jesus se as minhas entranhas não se removerem pelo outro? Não pode ser. Continuando a ler nesta passagem, para te humilhar, para te provar, Deus fala então do maná. A tal comida que veio do céu. Esquisita. Era gelatinosa, era uma pasta. Era a comida do céu. Era a comida de Deus. E nós percebemos que este maná era uma figura daquilo que Jesus mais tarde nos iria dizer. Nós precisamos do pão. O pão de Deus, irmãos, o pão de Deus. Nós precisamos deste pão. Paulo sabia disto, por isso é que ele dizia que a fé vem pelo ouvir a palavra. Não é só ouvir versículos, é ouvir a tal palavra cheia de vida, a tal palavra onde o Espírito Santo pode operar, pode entrar, nos sacia. Enviaste a tua palavra e nos salvou e nos sarou. É esta palavra que muda, é esta palavra que transforma, é esta palavra que nos apaixona, é esta palavra que prende. Eu um dia entrei dentro da casa de uma senhora, uma irmã nossa, e levava um crucifixo. Como qualquer bom católico. Com o bonequinho pendurado. E andava sempre peito aberto. Um blusão de cabedal. Peito aberto todo. Tipo Galileu, percebe? Naquele tempo em que a minha idade me permitiu algum andar a moda. E eu entrei dentro da casa da senhora. Sou amigo do filho. E a senhora que já me conhecia desde miúdo disse: ó João Carlos, tu sabes o significado dessa cruz? Então, isto é um crucifixo. Sim. Mas tu sabes, tu tens aí alguém pendurado na cruz. Então, pois temos. Então, mas o que é que tem? Estás a dizer, então, mas isso é Jesus. Que morreu por ti. Morreu por mim. Pois, então... A conversa começou a ficar... Mas já agora... Fiz-lhe uma pergunta. E ela respondeu. E fiz-lhe outra pergunta. E ela respondeu. E o filho tem que dizer à mãe: oh bem, cala-te. Estás a dar uma seca ao João Carlos, mas era eu que estava a puxar. E eu lembro de ter sido lá de casa. Diferente. Eu vinha calado e alguma coisa vinha aqui. Mas era uma coisa boa. Era uma coisa que eu não conseguia explicar, mas eu estava bem. Aquela coisa boa dava-me segurança. Dava-me uma confiança que eu parece que não tinha antes. Fé vem por ouvir a palavra. E assim começou. Assim eu fui convidado para ir à igreja e assim começou a minha vida. Com Deus. Olha, irmãos, ouça. Fora disto, tudo é vaidade. Eu tinha um crente aqui há tempos ao pé de mim, eu acho que disse isto aqui, que o rapaz é versículos bíblicos para tudo quanto é assim. Não se pode ouvir um fado, não se pode ouvir uma música que não seja da igreja, não se pode beber vinho. Beber vinho? O Manel é que tem carrego, não é? Estamos safos. Estamos safos. Temos de seguir o exemplo de Jesus. O vinho era bom e com fartura. Só seguir o exemplo. Então não se podia nada.
versículos atrás de versículos atrás de versículos e eu... Pá, posso pedir uma coisa? Diz, João Carlos, diz. Tu podes te calar um bocadinho. E ele ficou assim a olhar para mim. Estou a falar. Mas espera, podes ficar só um bocadinho calado. Posso? Tu estás na disposição de me ouvir um bocadinho? Estou. E eu começo a falar. Quando eu começo a falar, ele começa a falar. Eu disse, assim não dá. Os dois ao mesmo tempo. Tu não estás a ouvir. Tu estás a pensar naquilo que vais responder. Para. E disse a ele, já leste o livro de Eclesiastes? Conheces o livro de Eclesiastes? Não, por acaso não. Então pronto. Então vai ler. Vais ler o livro de Eclesiastes e depois a gente fala nisto. Pode ser? Pode. Pronto, acabou a conversa. Epá, já chega. A coisa já chega. Nós não estamos a falar com um bebê qualquer. Bem, é um bebê, que é pior que um bebê, mas... Percebe? As pessoas dão religião. És católico, és protestante, és evangélico. Pá, nós somos discípulos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Isto era uma figura daquilo que viria a acontecer. Nós precisamos deste pão. E depois deste pão, tem este problema. Ou se ama e se morre por ele, mas é literalmente estarmos dispostos a morrer por este pão, ou se despreza. Porque quando Jesus, que as minhas palavras são espírito, disse isto, são espírito e são vida, muitos que estavam à volta dele foram-se embora. Ou se ama ou se despreza. Não podes servir dois senhores. Não podes. Quero terminar com este exemplo. Jesus sabia o que estava a falar ou não? Quando ele disse, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha, o que sai da boca de Deus é bom, é alimento, é vida. É vida. Irmãos, ninguém nos pode matar. O que é que nos mata? Aquilo que está a acontecer através do Estado Islâmico, nos vários países, que estão a matar os cristãos e não só. Mas quem é que mata aqueles cristãos? Ninguém os está a matar. Eles estão a matar o corpo. Mas a eternidade é nossa. E só por isto nós devíamos viver felizes. É mesmo. Nós temos obrigatoriamente de ser o povo mais feliz da Terra. Amém. Com as dificuldades que nós temos todos os dias. Mas até a tribulação, diz Pedro, nós podemos aproveitar e vem um fruto chamado paciência. Eu hoje estou um bocadinho mais paciente do que há uns anos atrás. Graças a Deus. Mas também tenho passado por algumas. Extraia a paciência disso. Também tenho passado por algumas. Irmãos, eu cheguei a estar num estado depressivo. Recusei-me sempre a tomar qualquer coisa, mas isso é uma opção minha. Isto não é recomendável para ninguém. Eu recusei-me sempre a tomar fosse o que fosse. Nunca quis criar qualquer tipo de dependência. Eu cheguei ao ponto de querer a minha boca para falar algo do mais natural possível e não conseguir. Houve uma altura que eu queria chorar e não conseguia. E houve uma altura que eu não conseguia parar de chorar. Eu passei por estes processos sozinho com Deus. Porque tinha que ser com Deus sozinho. Este Deus que eu conheci a partir daquele dia, que eu me derramei e me entreguei a Ele, até hoje, é o meu melhor amigo. Aleluia. É o meu médico, é o meu psiquiatra, é o meu psicólogo. Irmãos, é Ele. Se não valer nada fazer alguma coisa daquilo que eu prego, estou aqui a fazer o quê? Atrás do púlpito. Não tem que valer. Tem que valer. Tem que ser a sério. Uma vez ouvi o Fernando Brito, conheces o Brito? Do Shekinah, que era do Shekinah. Aqui, mas o Fernando... Sim, o GNR. Sei. Ele foi pregar a Torres Vedras, ao Ilhador, sobre levar Jesus a sério. Eu gosto muito de ouvir. Gosto muito de ouvir aquele homem. Ele, pela direção de Deus, ele desligou-se da família, desligou-se da GNR e foi para a Malásia. Ele esteve lá um tempo, voltou e agora está lá outra vez. Ele conta das histórias mais incríveis. É a direção de Deus para a vida dele, nem comento. Mas quando ele começa a falar de levar Jesus a sério, se não começar por nós, se há coisas, o que mais adoro fazer na vida
é ensinar a palavra de Deus. Não é tanto o pregar, é ensinar. E quando fui para a Angola, aquilo era num pavilhão com muita gente. E eu, conforme eu aprendi do pastor Gomes, que pregava, o pastor Gomes para se calar era um problema. E assim, foi isso que eu transportei. Não me calava. Mas não só não me calava, como eu falava muito rápido. E foram eles, era o povo que me veio pedir: pastor, fala mais devagar. Fala mais devagar. Eles não estavam a perceber nada. E eu pedi a Deus, disse: ó Senhor, eu gosto tanto de ensinar. E eu tenho tido estes anos todos só aqui. Ensina-me a ensinar. Se isto fizer parte daquilo que tu dês para mim, ensina-me a ensinar. E graças a Deus que Deus lá me foi ensinando qualquer coisa, de maneira que eu também possa transmitir alguma coisa a vocês. É o que eu mais gosto de fazer. Mas se isto não valer para a minha vida pessoal, não serve nada. Para nós não serve. Se este pão não tiver este sabor para mim, como é que eu posso ser isto a vocês? Não é, Eurico? Nós morremos por este pão. Isto mais pesa nos colaboradores da igreja também. Os colaboradores da igreja, os músicos, os assistentes, olha a cara dele. Um dia diz lá o que é que ele vai dizer. Está com ar desconfiado. Quer vocês queiram, quer não queiram, vocês sentem esse peso. Onde é que isso vos pesa mais? Na vida pessoal. Quer a gente queira, quer não queira. E quanto mais responsabilidade existir dentro da igreja, e aqui começa pelo pastor da igreja, mais peso se sente. Eu não estou a dizer, mesmo que até às vezes esteja tudo bem, que não venha, mas vem esse peso. Nós sentimos o peso da responsabilidade. Isto tem que valer. Isto tem que valer, irmãos. Se isto fosse uma manifestação, o pastor teria que ser o primeiro da fila na manifestação. Isto tem que valer. Quando tudo está bem, no piquenique, no almocinho, na risota, e quando vem o vendaval, cai-lhe ele. Mas os outros não ficam atrás. Estão ao lado dele. E também, quando vão para casa, também têm os seus próprios problemas. Todos nós temos os nossos próprios problemas. Temos que lidar com eles. E muitas das vezes nós nos arranhamos todos. Porque o último sítio onde nós devemos de ir, onde nós vamos, seria o primeiro que nós deveríamos ter ido. Comprar pão. Eu digo comprar pão, tem um preço. O preço às vezes é assim: espera um bocadinho, porta fechada. Vamos chegar aqui. O Senhor ainda tem palavras para dizer. Mas só o facto de você começar a abrir o coração para Deus, Deus está lá. Deus está lá. Amém. Como é que eu vou resolver isto? Eu não sei. Eu não sei. Eu já me vi diante de situações que eu também não sabia como é que elas se iriam resolver. Eu não sei. O tio Cássio, os mais antigos da Maná, se lembram do tio Cássio do Brasil, que se tinha juntado a nós, e depois mais tarde foi muito complicado. Um senhor já com uma certa idade, que teve um ministério no Brasil. Ele já faleceu, mas a senhora ainda é viva e continuam lá com uma obra. Eu estive na igreja dele. A salvação daquele homem, ele era espírita e um católico daqueles que nós, pronto, uma coisa associada à outra, só pode dar explosivo. O homem estava a fazer parte de uma família rica, mas muito endividado. Então combinou com os credores, todos pagar a todos para o mesmo dia. E ele era ameaçado de morte. Porque ele estava a pensar em suicídio.
E no desespero dele, ele passou ao pé de uma igreja, correu para a igreja, refugiou-se lá e estava a dar lá uma reunião de senhoras. E foi assim que ele entregou a vida a Jesus. E foi assim que ele resolveu os problemas dele. Está cercado de inimigos, vai comer pão. Sente-se fraco, vai comer pão. Não sabe o que é que há de fazer à família? Vai comer pão. O pão do céu. Coma, coma. Ajoelhe-se. Humilhe-se na presença de Deus. É para chorar, chora. Amém. É para chorar, chora. Há tempo para rir, há tempo para chorar. Chora. Dói. Essa dor vai produzir um fruto bom. Perdoa-me falar assim, eu sei o que estou a falar. Eu não quero ser sádico para ninguém. Quem nos dera a nós poder estar aqui a vender comprimidos que toda a ausência de dor, não existe isso. No mundo tereis mesmo aflições. Mas, irmão, passar pela aflição com Deus não tem nada a ver do que passar pela mesma aflição sem Deus. Há remédios rápidos. O diabo adora dar um remédio rápido. Dizia-me uma moça no outro dia: eu estou tão farto dele, porque ele isto, porque ele aquilo, mas pá, disse tanta coisa. Qualquer dia arranja outro. Solução rápida. Eu dizia ao rapaz: pá, calma. Tu nunca podes tomar uma decisão dessas com a cabeça como tens. Para. Resolve o teu problema. É assim, pois é. Começamos a conversar. Irmãos, eu sei que entretanto ela arranjou mesmo outro. Mas que haja um momento da vida, quando ela estiver a passar por esse momento, que ela se lembre das palavras que eu lhe falei. Que ela se lembre. É a minha oração. Que fique ali. Ela hoje já não trabalha comigo, mas que fique ali. Alguma coisa. No momento da vida dela, que venha qualquer coisa, e ela pense. E que traga cura. Que produza alguma coisa. Soluções rápidas. Quem é que não gosta de um alívio rápido? Até eu, não é? Quando vem uma dor de dentes, como é que é? Um comprimido, qualquer coisa. Uma dor de cabeça, um comprimido. Tudo gosta de coisas rápidas. Mas Deus é um dos processos. Amém, amém. Deus é um dos processos. Amém. Deus quer construir. Deus quer construir. Irmãos, nós estávamos a olhar para trás na nossa vida, nós estamos juntos há 3 anos. Em 3 anos, Eurico, nós já vencemos tanta coisa. Glória a Deus. Tanta coisa. Eu disse-lhe sempre a ela como é que é. É assim que eu tenho vivido. É assim. Várias vezes na minha vida já fiquei sem nada. De decisões que eu tive que tomar. Alguns homens chamados de Deus ficaram com dinheiro. Está tudo entregue, acabou. Está perdoado, esquecido. É aos pés de Jesus. Recomeça-se aos pés de Jesus sempre, sempre, sempre. Sempre. Glória a Deus. É na oração. É na adoração a Deus. É para vocês acham que não têm palavras, não têm coração. Rasga o seu coração. Amém. Antigamente, quando eles rasgavam as roupas, simboliza o rasgar do coração, o rasgar do orgulho, o rasgar a vaidade, o rasgar tudo. Estou aqui, Senhor, nu, diante de Ti, na Tua presença. Amém. Sem arrogância, sem Amém. vaidade, sem rodeios. Não há rezas. Como dizia ontem um homem, estava com uns caracolinhos, eu parei e ia falar de Deus e não sei o quê. Isso pede-se a Deus, deu a Ele. Que tens rezas, Ave Marias e Pais Nossos? Não, é com palavras mesmo. Eu não sou muito rezas, disse eu para ele. É mesmo com palavras. Eu peço. Peça lá. Se calhar. Deus é um Deus de processo. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Mesmo para terminar, não é como dizia o pastor Gomes. O pastor Gomes dizia, para terminar, era mais para aí 3/4 de hora. Muitas vezes isso aconteceu. Maria José hoje vai pregar, vou tirar a oferta. Maria José não pregar.
duas irmãs, gente boa, gente que amava a Jesus, com o seu irmão, que por sinal morreu, mas ressuscitou, Lázaro, começou a trazer raiva a muita gente. De tal maneira que queriam matar o Lázaro. Quer dizer, ele morreu, ressuscitou, mas já o queriam matar outra vez. Um jantar. Bom, ter Jesus em casa para jantar é fantástico. As pessoas ficavam presas. Jesus abria a boca e as pessoas ficavam presas, coladas, literalmente, ficavam... Pronto, não havia palavras para comentar o que ele ensinava, a forma, o que é que se passava, havia qualquer coisa naquele homem. Se uma vez uns guardas da parte do sacerdote, salvo erro, foram lá para o prender, chegaram mãos vazias, então, não o trouxeram. Nunca ninguém ouviu palavras de alguém falar com ele. Também vocês ficaram aí enfeitiçados. Então, as duas manas tinham a obrigação de preparar o jantar. Marta e Maria. Ora, todos nós conhecemos a história. É bonito, não é? Pois, boa. Isso é fantástico. E a história serve alguma coisa para nós? Pá, que serve! Quantas vezes nós somos a Marta? Quantas vezes? Parecemos umas cabeças todas para aqui. Vão falar comigo assim. Já parece amado. Eu por vezes. Vou para falar comigo mesmo. Já parece amado. Se eu disser assim, irmã, que eu tenho dias para arranjar tempo, eu tenho que estar na casa de banho. É assim melhor? Eu acho que é muito. E os meus filhos estão habituadíssimos a isso. Os meus filhos viram-me sempre desde pequeninos, assim. Casa de banho é um sítio, escuta que é o meu trono. Eu normalmente vou lendo um livro, eu gosto do autor, que não tenha nada a ver com a Bíblia, vou lendo de vez em quando. Vou lendo umas passagens, vou lendo um livro. Depois tem que ser mais 2 ou 3 de estudo, que vou lendo também, e aí já é diferente. E é muitas das vezes na casa do bem, eu não estou a... Bem, irmãos, vocês desculpem, mas eu não estou a parar, estou a falar mesmo a sério. Que o tempo é escasso. Eu tenho que estar sempre comigo. Ou mais de manhã, ou mais à noite, mas passa por mim. E passa pela minha resistência. Passa pelos bocadinhos. Mas eu sem esses bocadinhos é que não posso passar. Não posso. Não posso, isso é a minha derrota. Isso é o meu fracasso. Sabe o que é que vai acontecer? Vocês iriam começar a ver um tipo que até não era bom rapaz, mas que a mulher dele, de certeza absoluta, que se iria desiludir. Os filhos dele, de certeza, se iriam desiludir. Porque a nossa vida já não é nossa. Já foi entregue. Nós entregamos a vida a Jesus. Não foi? Então está entregue. Nós morremos e o batismo fala exatamente disso. Simboliza a nossa morte para a nossa ressurreição. Por isso Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, Cristo em mim. Então, se eu de repente deixasse de ter Cristo na minha vida, significa da igreja. Vamos lá aqui aquecer um bocadinho o ambiente. Quem são os senhores que os seus maridos servem a Deus? Levantem o braço. Senhor serve. Ok? Ok? Irmã também? Não. Muito bem. Vocês gostariam de ver o vosso marido, o marido há uns anos atrás, como ele era? Ou preferem agora como ele está? Como é que vocês o preferem? Agora? Calminho. Ainda não passa por cima. Bom, lá nisso, eu estou mais sábio. Tirando Jesus, estou cá eu para ser perfeito. Eu ainda gostava de não pensar ainda aquilo que eu às vezes penso, de sentir aquilo que eu às vezes ainda sinto. Quando nós ouvimos determinadas
Eu vou ao café de manhã, se eu vou para o outro trabalho, vou tomar qualquer coisa de manhã, um café, não sei o quê, vejo no correio de manhã, só vejo as gordas, não é? Não tenho tempo. Nem depois de paciência também. Então ali, tica. Não há um dia que não venha uma notícia sobre pedofilia. É verdade. E eu leio uma. Que eu me deu. Assaltos, é roubos. O que vem cá de cima. Caramba! Sim, peraí. A gente de repente já matava toda a gente e mais alguma. Nós somos capazes de muita coisa. De muita coisa. Como é que é possível? Eu gostava que a minha mulher olhasse para mim e os meus filhos olhassem para mim e vissem um indivíduo, perfeitíssimo. Puxa, não há uma beliscadora. Mas não, eles não vão encontrar. Não há ninguém. Mas encontram alguém que procura amar este Paulo. Eles encontram isso. Eles encontram alguém e têm. Sei que nós estamos longe. Porque se estivéssemos mais perto, às vezes, e com os filhos, nós queremos trazê-los mais vezes e às vezes fica complicado, porque os meus filhos estão uma semana comigo, outra semana com a mãe. E nós temos a escola ao pé de nós, conseguimos nos equilibrar assim. E a minha Rita disse que queria ser batizada. Nunca falei-se, vamos falando, e ela decidiu por ela mesma que quer ser batizada. Amém. Glória a Deus, aleluia. Não querem pôr nada, tem que ser do coração deles. Tem que ser do coração deles. É isso mesmo. Agora, e se eles encontram? Eles encontram alguém que diz: não, pai, eu falhei. Falei da forma que não devia ter falado. Agi da forma que não devia ter agido. Falhei. Para que a palavra tenha a preeminência. Se eu vou justificar os meus erros, são os meus filhos os primeiros a dizer: e aquela menina logo. Então, como é que é? Isso não deixa para o pé ramper. Às vezes quer escapar, mas não consegue. Marta. Oh, Marta. Onde é que estão as Martas? As Martas. O que é que Jesus disse a Maria? Que ela tinha escolhido a melhor parte. Oh, Marta. Você já imaginou uma Marta passar atarefada, a resmungar? Quem está aqui que é resmungador? São todos. Não há escolha. E a mulher? Vocês imaginem a Marta a passar, né? Jesus na conversa. Mas Jesus não estava numa conversa. Jesus estava a ensinar. Irmãos, e deixa-me dizer uma coisa. Os milagres atraem as multidões. Mas o ensino faz discípulos. Amém. O ensino faz discípulos. Já vi muita gente curada e largar Jesus e muita gente doente a permanecer. Aleluia. E Jesus já estava a ensinar. Vocês imaginem uma série de pessoas. Marta passa. Aqui começa a perder. Passa outra vez, está ali sozinha. Está sozinha, o trabalho já não é dividido. E ela passa, olha, vê outra vez. E tu começa a moer. E de tal maneira moeu que ela não se dirigiu a mais ninguém. Dirigiu-se a Jesus. E fez uma oração. Que não foi respondida. Senhor, tu não te importas? Tu vês-me aqui atarefada. Só falta ela dizer: Jesus, Jesus, por amor de Deus. Só falta isso. Tu não te importas, porque ela dirigiu-se a Jesus, mas dirigiu-se com o fel em brasa. Aqui estão os maridos, lá os maridos a darem uma cotovelada nas mulheres. A igreja de Coríntios. Olha, pareces tu. Tu não te importa que a minha irmã esteja aqui. É que ela está aqui ao pé de ti. Jesus, tu não estás a ver que eu ando para trás e para a frente? Jesus, tu não estás a ver que eu estou a preparar o jantar para ti e para essa rapaziada toda? Estou sozinho. Tu também podias lhe dizer alguma coisa, porque ela está aqui ao pé de ti.
ouvir-te a ti. Tu, Senhor, estás a fazê-la perder tempo. E olha que Jesus podia ter mandado fogo do céu e queimar os cabelos à Marta. Olha, agora ficas com uma micose. É para te aprenderes a gozar. Marta, Marta. Esta é a paciência que os maridos têm que ter. Em tudo Jesus foi o exemplo. Marta, Marta. Lá os maridos digam o nome das mulheres. Ai, isto é chegando a casa, vai por ver. Marta, Marta. Andas atarefada com tanta coisa. Para quê tanta coisa? Para quê? Olha, mas sabe onde é que a gente chega a essas conclusões? Para quê tanta coisa? No dia dos funerais. Para quê tanta guerra? Para quê tanta coisa? Agora entra aquele maluco na Tunísia e mata aquela gente toda. Para quê? Porquê? Estava lá uma senhora ajoelhada e tinha lá escrito em inglês why, com um ponto de interrogação. A resposta está, é porque o homem, ainda hoje, é suficientemente orgulhoso e mantém aquilo que a doença de Adão até hoje está nos nossos dias. O caos está onde está. E agora tudo tem que ser cumprido até Jesus voltar. Marta, Marta. Oh, Marta, isso é... Marta, acalma-te, Marta. Mas acalma o quê? Não me acalmo nada. Agora estou enervado. Agora sou eu a traduzir aqui um bocadinho. Agora estou enervada. Agora vou bater o pé. Quando as coisas não correm como a gente quer, caneco. Vamos bater o pé a Jesus. Não, Jesus, tem que ser, eu reivindico. Tomo posse. Tomo posse. Então, Jesus, como é que é? Uma outra da parábola do filho pródigo. Estava a reivindicar a herança. Não, eu tenho direito à herança, eu quero a herança. Então eu tomo posse também. Tens que me dar. Ó Deus, tu tens que me dar. Marta, Marta. A Maria escolheu a melhor. A melhor. Oh, irmãos, por muitas justificações que possamos dar, nada muda o coração de Deus. Aleluia. Não muda. Maria escolheu a melhor parte. E Jesus disse ainda, e não lhe será tirada. Irmãos, escolham a melhor parte. Nem só daquilo que é básico para a nossa vida nós vivemos, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Relaxe. Aprenda a relaxar na presença de Deus. Está aqui um homem na vossa frente que muitas das vezes antes de ir pregar aos domingos chorava, não dormia, o coração ia dilacerado com muitas situações. E eu subia aos púlpitos muitas das vezes, sabendo o que ia pregar, o Espírito Santo falava-me aquilo que eu ia fazer e tudo corria maravilhosamente bem, as pessoas iam-se embora, mas eu sabia o que me pesava na alma de coisas de tempestades que me sobrevieram. Coisas que eu sabia que tinham que ser ultrapassadas porque eu não aguentava mais. Estou a falar de anos a fio. Estou a falar de lidar com pastores, homens maus, manipuladores, avarentos, que pregavam um amor, mas praticavam outra coisa completamente diferente nos outros dias da semana. Eu sei o que estou a falar. Eu passei pelas mãos dessa gente. Fui tentado a dizer isto é tudo a mesma coisa. Não quero saber disto para nada. Mas eu sabia que Jesus não era assim. Aleluia. E que havia mais pessoas que também não eram assim. Amém. Eu sabia, eu tinha consciência disso. Era aos pés de Jesus. Era lá. Era lá. Foi lá que eu me habituei. No tal lugar secreto. Era um lugar qualquer, não dava tanto lado, era um lugar qualquer, mas eu tinha que estar naquele lugar. Mas eu passei por situações das mais incríveis que podem existir. De querer arrebentar comigo, eu já não sabia mais o que é que havia de fazer. Ou seja, ia ter que ir pregar. Ia dormir 2, 3 horas por noite. Era para arrebentar.
Depois quando acontece alguma coisa na vida do pastor, olha lá. Pessoas que eu ajudei, perdi noites, perdi tudo. Ajudava, eu ia ter que as pessoas telefonavam à meia-noite, eu ia ter. Essas pessoas, quando eu precisei delas, foram as primeiras que me criticaram, foram as primeiras. Eu passei por isso tudo. Passei por isso tudo. Uma, duas, três. Amigos, pastores. Amigos. Um amigo meu que eu ajudei, porque ele teve um deslize na vida e no casamento dele, passou por uma situação complicadíssima. Eu estive ao lado dele e não lhe fui dizer a ele, pá, tu erraste. Não fui dizer, porque isso ele já sabia. Eu disse, estou aqui, pá, isto não é para ser os amigos de Jó, isto não é para dizer, olha, isto aconteceu, porque não sei. Epá, não, estou aqui para dar o meu apoio, para dar o meu abraço, vamos orar. Deus vai trazer restauração, Deus vai trazer cura, vamos com calma, vamos caminhar juntos. Esse meu amigo, quando eu me separei, disse coisas que me cortaram. Epá. É daquelas coisas que a gente diz assim, que a gente pensa assim, o que é que eu faço? O mesmo de sempre. Perdoa. Pronto, já é meu amigo outra vez. Eu tive a decência, graças a Deus, de algumas pessoas que me telefonarem e pedirem-me perdão. Graças a Deus. Outras nunca me irão pedir perdão, mas está tudo perdoado no nome de Jesus. Porque o Pai também perdoa as minhas asneiras. E assim tem que fluir. Por isso, quando nós conversamos uns com os outros, e quando eu digo que a gente tem que ter paciência uns para os outros, nós temos que ter paciência uns para os outros. Nós precisamos ter mesmo paciência. Olha a paciência que Deus tem para connosco. Nós estamos aqui. Por isso, aos colaboradores, mais um toquezinho dos colaboradores, as angústias que vocês sentem, vocês têm gente que os ama. Vocês têm gente que vos ajuda. Não fiquem a pensar quando alguma coisa não está a correr bem na vossa vida pessoal. Não fiquem com medo que o céu vos caia em cima, que os céus são de bronze. Deus vos ama. Amém. Vocês têm um pastor que vos ama. Amém. Epá, o amor é residente aqui. Nós vamos pô-lo a trabalhar. Nós vamos pô-lo a fluir no nosso meio. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Aprendam a relaxar, aprendam a divertir-se com Deus. E na hora do aperto, a seguir à lágrima veio o riso. A seguir à lágrima veio o riso. Eu sei que dói. Eu não estou a brincar com as vossas dores. Eu sei que dói. Eu sei que me magoa. Eu sei que no momento do deserto, epá, a gente parece que não consegue ver vida nenhuma, só vê morte. Mas no meio da morte, no meio das trevas, a luz aparece. E sempre que a luz aparece, as trevas... Saia daqui com uma esperança, como o pão de Deus. Lembre-se disto. Nem só pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque traz vida, traz amor, traz fortaleza, traz paciência para o seu coração, traz benignidade, traz compaixão para o seu coração, traz misericórdia para o seu coração. Você consegue. Você consegue. Você não tem que se sentir condenado pelos defeitos que ainda tem. Quer ficar com os meus? Não se sinta condenado por isso. Amém. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Agarre-se a Jesus. Deixe esta bondade fluir. Lembre-se de Maria. Você imagina como é que foi Maria? Não ficou toda contente? Maria a pensar, ai que ele vai me cascar. Mas não. Jesus ainda lhe deu o elogio. Você, ai, como é que a Maria ficou? Pense nela. Está bem? Amém. Orico. Deus guarda, não é, irmãos? Uma semana de bênção para vocês. Graças a Deus.